E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mátesis. E nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo mais uma reação, né? A gente vai estar vendo aqui mais uma reação. E dessa vez eu escolhi aqui um tema que eu achei bastante interessante, que é o tema do revisionismo histórico, né? E como ponto de partida para essa discussão sobre o revisionismo histórico, eu vou fazer uso justamente de um vídeo, né, que saiu da Boitempo, de um pensador marxista que está se tornando cada vez mais influente aqui no Brasil, que é o Domênico Losurdo, né? Nesse vídeo, né, que é algumas considerações que ele faz sobre o revisionismo histórico, que faz parte de algumas considerações no livro dele, né, chamado Guerra e Revolução, ele tenta apresentar uma crítica, né, do revisionismo histórico, né? E a tese central dele, que orienta essa crítica dele, né, é justamente a tese de que o revisionismo histórico é uma tentativa, certamente de natureza ideológica, de minimizar os horrores da tradição colonial. Então, primeiro, ele vincula, né, o revisionismo histórico com uma orientação ideológica. E, em segundo lugar, também vincula, né, essa orientação ideológica como um componente instrumental de uma tradição, né, que provavelmente ele também vincula como uma tradição de poder, né, de dominação, de poder político. Ok? Então, a gente vai utilizar justamente esse vídeo e essa crítica do Losurdo para basicamente duas coisas. Primeiro, para refletir sobre essa questão do revisionismo histórico, e que através disso a gente vai poder também pensar um pouco sobre a questão da metodologia histórica, né? Principalmente como nós justificamos, né, como nós justificamos o conhecimento histórico, as proposições sobre a história, e também ver como o pensamento marxista, né, o pensamento revolucionário, está cada vez mais, né, absorvendo esses intelectuais sem a menor capacidade para lidar com essas questões mais teóricas, de pensar de forma realmente rigorosa sobre essas questões. Porque é justamente o que a gente vai ver nesse vídeo, é como o Losurdo é incapaz de apresentar uma crítica satisfatória para a questão do revisionismo histórico. Então, basicamente, essa é a orientação do vídeo. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal. Caso você não esteja inscrito, se inscreva no canal. Curta, compartilhe, qualquer questão aí deixe nos comentários, né? Divulgue o vídeo nas redes sociais e vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar aqui e, como eu falei, a gente vai justamente se valer desse vídeo aqui do Domênico Losurdo, né, para refletir um pouco sobre essa questão do revisionismo histórico. E através dessa reflexão sobre o revisionismo histórico, a gente pode entender, principalmente por contraste com a má compreensão do Losurdo e com a crítica do Losurdo, a questão do conhecimento histórico e principalmente da epistemologia aplicada à história, né? Entender mais ou menos como nós conseguimos fornecer justificação e ganhar conhecimento de forma inferencial sobre o domínio da história, né? Eu acho que esse é um ponto central, e é justamente esse ponto central que é ignorado pelo Losurdo e que faz com que a crítica dele seja simplesmente insatisfatória, né, ao revisionismo histórico, porque ele não consegue identificar a base epistemológica que orienta o revisionismo histórico. Mas, para além dessa questão do revisionismo histórico, a gente vai ver uma série de questões ali que o Losurdo vai levantar. Então, vamos lá começar o vídeo reagindo, né? O vídeo reagindo ao vídeo, né? The history of colonialism is, of course, the history even of genocide. The historical revisionism, of course, is the attempt to minimize the horror of the colonial tradition. The most radical between the revisionists try even to rehabilitate or to celebrate
the colonial tradition. The colonial tradition is the tradition of the civilization, of the diffusion of the civilization. But aqui a gente já vê uma série de problemas, né? O primeiro problema que a gente identifica é que ele faz uma atribuição de evidência, né, de que of course, né, ele fala of course, né, é uma coisa certa, né, que o revisionismo histórico é uma tentativa ideológica de minimizar os horrores do colonialismo. Não, isso não é uma coisa evidente, obviamente, né? Até porque há grandes nomes da historiografia que têm uma orientação completamente positiva com o revisionismo histórico, até porque, como eu vou falar, como era o ponto que eu já tinha mencionado, né, sobre o revisionismo histórico, que é justamente que ele não entende a natureza do revisionismo, da posição metodológica do revisionismo histórico no que diz respeito ao conhecimento histórico, né? Porque quando ele diz, quando ele fala que o revisionismo histórico é uma tentativa de minimizar os horrores da tradição colonial, né, ele justamente essa crítica é justamente por não entender a natureza do revisionismo histórico, né? E qual é a natureza do revisionismo histórico? Obviamente, o revisionismo histórico ele é uma consequência, né, ele é quase que um corolário da própria natureza epistemológica, né, do âmbito da história. O âmbito da história, obviamente, ele é um âmbito daquilo que em lógica se chama de defeasible reasoning, ou seja, é um âmbito em que a justificação e os raciocínios, né, nesse âmbito da história se dá de forma por meio de raciocínios derrotáveis, por meio de justificações derrotáveis, né? Ou seja, ele é um âmbito de justificação em que o conhecimento histórico é um âmbito de conhecimento indutivo. Aqui não entendo indutivo naquele sentido vulgar e antigo, né, que é a coisa que vai do particular para o universal, não tem nada a ver com isso, né? O âmbito da justificação indutiva, da lógica indutiva, é o âmbito que faz uso de uma série de aparatos que permitem que uma relação de consequência torne a consequência mais provável, provavelmente verdadeira, né? Então, isso aí vai juntar ali desde métodos de Mill, uma série de procedimentos de silogismo estatístico, teoria cálculo de probabilidades, né, inferência estatística e por aí vai, né, até lógicas não monotônicas, né. Então, há todo um âmbito aí que são unificados pela questão da relação de consequência envolvida, que é um tipo de relação de consequência não monotônica e não dedutiva, né? Ou seja, a consequência dedutiva é justamente aquela que tem uma força modal, né? Aquela que necessariamente, se as premissas são verdadeiras, então a conclusão também será verdadeira, né? O âmbito, né, de defeasible reasoning é justamente esse âmbito que essa garantia, essa força modal não se dá. E o âmbito histórico é justamente um âmbito como esse. É um âmbito que permite um tipo de defeasible reasoning, um tipo de raciocínio que é derrotável, né, por evidências que podem ser adicionadas e tornar aquela conclusão derrotável, né, derrubar aquela conclusão, né, que se tomava como verdadeira. Então, obviamente, o revisionismo histórico nasce justamente, né, é uma consequência natural justamente dessa natureza, né, do conhecimento histórico que está justamente dentro desse âmbito de defeasible reasoning. Na medida em que o âmbito histórico é um âmbito que permite uma revogabilidade por evidência, né, ele permite justamente a revisão histórica. E nessa medida, a revisão histórica é uma consequência natural da natureza epistemológica do âmbito da história, né? Então, quando o Lossurdo ele apela para essa coisa da acusação ideológica, ele está simplesmente se valendo dessa tradição pós-moderna que o marxismo absorveu, principalmente por influência do Foucault, de achar que todo o âmbito científico é um âmbito de poder, né? Ou seja, o esvaziamento da noção de conhecimento e de verdade no âmbito da ciência, a substituição dessas noções epistêmicas, né, epistemicamente orientadas, como conhecimento, justificação, verdade, por domínio e poder, né? Ciência não tem nada a ver com conhecimento,
verdade, justificação, garantia, evidência, nada disso. É poder, é um instrumento de poder das classes dominantes ou coisa parecida, ou de uma tradição, né, no caso aqui na tradição colonial. O outro problema que surge logo disso, quando ele menciona aqui essa questão aqui das tradições coloniais. The colonial tradition is the tradition of the civilization, of the diffusion of the civilization. Esse é outro problema, né, que eu ia mencionar, que é justamente a identificação da tradição colonial com a civilização, que ele não indica, né, porque ele parece achar que civilização é um monolito, né, é um bloco, né, em que se dá uma espécie de continuidade histórica homogênea, né? Só que isso é completamente falso, né? Porque o termo civilização na história, na pesquisa histórica, ela se aplica para horizontes políticos, né, digamos assim, completamente distintos, né? Ou âmbitos de constituição de comunidades políticas completamente distintos. Por exemplo, se utiliza o termo civilização desde para as primeiras civilizações ali na Mesopotâmia, no Egito, até o Olmec, ali na região ali próxima atual do México hoje, ou aqui na região aqui da América do Sul, ali com o Norte Chico, né, a cidade do Norte Chico, né, acho que é Caral, não, o nome daquela cidade que foi encontrada. Todas essas aí são constituições de civilizações, das primeiras civilizações, né? E, obviamente, se aplica também à civilização europeia, né? E, obviamente, nenhuma dessas constituições de ordens políticas humanas, né, se dão de forma homogênea e se podem chamar de civilização no mesmo sentido, ou seja, elas não são a mesma civilização. Então, dizer que isso é a civilização, dizer que há a civilização e dizer de forma homogênea que há essa unidade da civilização é simplesmente equivocado, né? E é uma falsificação histórica em última instância, né? Porque é preciso distinguir, né, essas diferentes civilizações e a orientação política dessas civilizações, né? A ordem política que se manifesta nessas comunidades humanas. Então, essa atribuição, né, e essa vinculação da tradição colonial com a civilização é simplesmente tanto um equívoco conceitual como uma falsificação histórica, né? Só que, na medida que a gente for ver os exemplos que ele vai dar, né, a gente deixar aqui, of the diffusion of the civilization, but the less radical revisionist. Eu vou deixar aqui ele dar os exemplos da coisa para vocês verem a orientação que ele vai tomar. Ele vai justamente identificar civilização com esses projetos, né, imperialistas que se desenvolveram a partir ali do período mercantilista e que foram se intensificando cada vez mais até ali por volta do século XIX e século XX, né, em que se consolidou ali nas grandes guerras, né, principalmente na Primeira Guerra. Então, mas vamos ver aqui. Try to minimize the horror of the colonial tradition. Why is this attempt without historical foundation? The history of colonialism is, of course, the history even of genocide. If we consider the American tradition, I have spoken of enslavement of the blacks, I have spoken of the extermination of the Redskins, but if we consider, for instance, the subjugation of the Philippines after the war against Spain, I quote in my book American historians, and they remember how cruel was the suppression then independentist movement in the Philippines by the American military, by the American military. For instance, is a quotation, I repeat, from an American history. For instance, some American generals gave the order to kill every male with the age then more than 10 years,
I repeat. Aqui ele vai dar uma série de exemplos, né? Por exemplo, no caso da América, depois vai dar o exemplo, por exemplo, do Japão. E o ponto que ele vai mencionar é justamente desses casos, né, desses empreendimentos imperialistas que foram se desenvolvendo ali por volta desse desenvolvimento que eu mencionei, nessa faixa de tempo ali que começa ali nas grandes navegações e vai se intensificando cada vez mais até ter o seu ápice ali na disputa, né, gerar disputa ali na Primeira Grande Guerra, né? Vai dar ali o exemplo do Japão, né, como um caso de tentativa de mimetizar, né, esse padrão ocidental. O que a gente vai observar justamente é que ele identifica, né, a civilização com o projeto iluminista, né, com o projeto moderno, projeto político moderno, né, de controle que já está ali, já está ali ali já está ali indicado, né, com o uso da técnica mencionada pelo Bacon, né, e também reafirmado ali pelo Descartes, né, com o uso da ciência e da técnica como um modo de domínio do homem sobre a natureza e a consolidação de um projeto de poder, né, de domínio, né. O que o Domênico Lossù não parece entender é que esse projeto não pode ser identificado de maneira alguma com toda a história da Europa e com toda a história do Ocidente. Na verdade, esse projeto, na medida em que vai ser consolidando, nesse projeto da modernidade, é justamente um projeto alternativo, né, e concorrente com o verdadeiro projeto, o projeto genuíno, né, do Ocidente, que é o projeto que se consolida pela união, né, do pensamento grego, né, o direito romano e a fé cristã, né? Então, essa união é que se consolida, né, como a alma genuína do Ocidente, ok? E, obviamente, esse projeto não é o mesmo projeto do iluminismo moderno, né? É um projeto, até porque esse projeto iluminista moderno é um projeto que se manifesta como rejeição, né, completa em várias frentes dessa união que eu acabei de mencionar. Então, apresentar os casos, né, desses projetos políticos, né, imperialistas, que são manifestações políticas dessa orientação da modernidade, né, e atribuir isso a toda a civilização ocidental é simplesmente ignorar, né, essas diferenças fundamentais na ordem da história do Ocidente. Essas rupturas que, diga-se de passagem, é um tema sumamente conhecido, grandemente conhecido, né, na literatura, tanto na parte da história como na parte da filosofia da história e na filosofia política também, né? Então, é novamente uma atribuição indevida que ele faz, né? Ele colapsa num termo, ele atribui certos termos, né, de forma indeterminada e imprecisa, na medida que isso caiba para qualquer coisa, né? Desde de projetos iluministas, né, anti-logos, até o projeto genuíno do Ocidente, que é um projeto do logos, né, que é a consolidação do logos na história. Então, é uma compreensão completamente indevida, né, fora o problema metodológico que eu já falei. Accomplishment is apex in the Third Reich and in the Japanese imperialism. The Japanese imperialism has tried to enslave the Chinese people. The Japanese made aspect in the fashion, but also in the colonization and even in this terrible aspect. And by the name Niall Ferguson, he writes without emotion that Japan wished to imitate the Western in every aspect, in the fashion, but also in the colonization and even in this terrible aspect of colonialism I have already quoted. Ele menciona também, e essa é uma tese fundamental do livro, né, que é justamente uma tentativa de defesa, né,
da União Soviética, né, do projeto revolucionário russo, né, ao ponto dele considerar que o ápice, né, desse projeto colonialista é justamente o Terceiro Reich, né, do nazismo, né? Quando o nazismo é justamente essa atribuição, justamente ela aponta justamente para esse uso indiscriminado e impreciso do termo civilização, porque as origens do nazismo é justamente o romantismo, e o romantismo é justamente o movimento anti-logos, né? Então, novamente aqui, o sujeito falha completamente em conseguir utilizar noções que consigam realmente fornecer uma visão verdadeira e adequada da realidade histórica, né? Utilizando de termos imprecisos que acabam por colapsar orientações e realidades políticas completamente distintas, né? Ao ponto de querer contrapor dois projetos revolucionários modernos, como é a orientação revolucionária, né, soviética e a orientação revolucionária nazista, né? Ambos projetos, né, messiânicos, né, que se consolidam na modernidade, como, para utilizar um termo aqui que talvez não seja muito preciso, mas, né, um termo que o Voegelin utiliza ali na primeira parte do seu pensamento, que é duas propostas de religiões políticas, né? Então, aqui a gente vê basicamente que o Domênico Lossurdo, ele simplesmente não consegue fornecer uma crítica satisfatória do revisionismo histórico, em primeiro lugar, porque ele não consegue entender, na verdade, o lugar teórico do revisionismo histórico. E o lugar teórico do revisionismo histórico, como eu mencionei, é que o revisionismo histórico é uma consequência direta, né, da natureza epistemológica e metodológica, né, da história, né? Porque a história justamente é um âmbito em que a justificação se dá de forma não monotônica e de forma derrotável, né, defeasible, né, como se diz em inglês. E justamente nessa medida, na medida em que o âmbito de justificação na história é justamente um âmbito de derrotabilidade, né, o revisionismo histórico é uma consequência direta, né, porque na medida em que a justificação histórica se dá justamente de forma derrotável, o revisionismo histórico é um movimento natural de tentar avaliar, à luz de novas evidências, né, aquelas consequências, aquelas teses históricas estabelecidas, né? Então é um movimento natural, né, de reavaliação da evidência, né, à luz de evidências novas, né, à luz de evidências que possam fornecer algum tipo de derrotabilidade, né, para aquelas teses estabelecidas ali naquele paradigma de pensamento. Ok? Então, nesse ponto metodológico e epistemológico, o Lossurdo sequer entra nesse ponto fundamental, né? E ele parte diretamente para essa crítica política de um âmbito teórico, né? Que, fazendo eco a essa orientação Foucaultiana, né? De esvaziar a orientação epistêmica de um âmbito científico, né? Esvaziando o componente epistêmico desse âmbito científico, ao substituir essas noções epistêmicas, né, que eu mencionei, essa orientação do poder e da dominação política. Então a ciência deixa de ser um âmbito de confrontação epistêmica, né, um âmbito de confrontação de justificação, de evidência de verdade e de conhecimento, para ser um âmbito de confrontação política e de dominação política. E o outro ponto é a completa falsificação e o uso completamente equivocado, né, da civilização e da vinculação desse projeto colonialista com a civilização, né? Quando esse termo civilização pode ser aplicado tanto para civilizações antigas, nas primeiras civilizações, quanto para projetos distintos de civilização no mesmo âmbito da Europa, por exemplo, e do Ocidente, né? Que ele acaba fazendo, isso pode acabar por gerar uma atribuição equivocada, né, de civilização, tanto para esse projeto iluminista moderno,
né, que é justamente o que os exemplos que ele se refere, né, quanto também para o Ocidente de forma geral, que não se aplicam, né, como eu falei aqui, porque se tratam de projetos, né, são projetos de orientação da ordem política completamente distintos. Então, basicamente, essa as considerações que a gente pode fazer no vídeo. Se você pode deixar os comentários aí, como eu falei, né, os comentários que vocês quiserem aí sobre as considerações aqui no vídeo. Deixem aí os seus 2 dedos sobre essa questão do revisionismo histórico e sobre a crítica do Lossurdo. Curtam, compartilhem e divulguem aí nas redes sociais. Um abraço a todos e até mais.